Pronto. Bom dia a todos. Meu nome é Denile, coordenadora do Espaço Transicional Winnicott, que está realizando este evento, que é o pré-encontro do 16º Encontro Brasileiro sobre o Pensamento de Winnicott, né? E esses pré-encontros, eles são realizados pelos grupos que têm assento no grupo maior dos representantes, que estão ligados a realizar anualmente esses eventos, que são os Encontros Brasileiros sobre o Pensamento de Winnicott, para divulgar e estudar a obra de Winnicott. Desta vez, nós teremos como apoio outros espaços aqui em Fortaleza, no caso, o Grupo de Estudos em Psicanálise Winnicott, com o João Amaral, o Espaço Potencial Fortaleza, com o Helder Pinheiro, e o Espaço Gesto Espontâneo, com a Janaína Cavalcante. O ETW agradece o apoio desses espaços aqui para este evento. Bem, é uma alegria muito grande a gente estar aqui, porque já tem um tempo bem grande que a gente caminha lado a lado, uma satisfação muito grande ver pessoas muito queridas, que há 2 anos a gente está sem poder dar nenhum abraço, né? Não, Henrique? Aquele abraço que a gente sabe muito bem como é que é, né? Mas é isso mesmo, né? Os reveses da vida ainda não nos permitiu, mas com certeza, em breve, muito breve, né, Caterine? Quem sabe a gente vai dar alguns bons abraços. Bem, eu pediria a Silene para providenciar um pequeno vídeo de um convite a todos, e que vocês divulguem também o 10º Encontro Brasileiro sobre o Pensamento de Winnicott, que vai estar e está sob a coordenação do Grupo Mineiro em Minas Gerais, tá? E nós temos aqui o nosso querido Joaquim, que é uma das pessoas que vai falar. Ele, após o vídeo, pode se manifestar também e fazer um convite oficial neste sentido. Silene, pode ser? É um vídeo curtinho. Então, vamos ficar agora com o vídeo. Peço que desliguem os microfones, por favor. Silene está sem som. Continua sem som. Pois é, Marcelo, está sem som. Eu coloquei para ver se ela vê o chat, porque às vezes ela também não está escutando, né? Mas ela está. Como diz a Adriana Mendonça, os deuses da internet não estão nos ajudando para ter o som no vídeo. Bom, mas isso não vai ser impedimento para a gente prosseguir e depois a gente pode tentar ajustar essa questão tecnológica. Joaquim, querido, com você. Bom dia, Denile, bom dia a todos. Eu gostaria de ler um texto aqui que foi enviado pela comissão organizadora, tá? Um convite, né? Então, neste ano de 2022, o evento organizado pelo Grupo Mineiro Winnicott e será sediado em Belo Horizonte, Minas Gerais. O evento acontecerá online, como no ano passado, mas isso não nos impedirá de receber todos os inscritos com o famoso jeitinho mineiro. Em nossa página na internet, você poderá conferir todas as novidades do encontro e ainda saber um pouco da história do Grupo Mineiro Winnicott. Acesse o site www.ugm.com.br
grupomineiroWinnicott.com.br. Teremos apresentação de temas livres por profissionais e estudantes. Também teremos minicursos ministrados por Sérgio Gomes, Sueli Izada e Bernardo Monteiro. Nossos perfis no Instagram e no Facebook também têm informações importantes. Acesse @16º encontro winnicott.22 ou facebook.com/Winnicott Mineiro e siga-nos. Temos um serviço de atendimento do evento que pode ser acessado pelo WhatsApp. Nossa equipe está preparada para tirar suas dúvidas. O número é 31 97581 4614. Se você ainda não fez sua inscrição, a hora é agora. Lembramos que temos valores especiais para estudantes de graduação. Esperamos por vocês. Obrigado, Denile. Obrigada também, Joaquim querido, que sempre está conosco, sempre agrega, sempre participa, como muitos colegas, né? Aliás, eu acho que isso é uma das marcas, né? Os mais antigos sabem disso, e os encontros brasileiros sobre o pensamento de Winnicott, ele costuma agregar, juntar, multiplicar. Essa é uma marca dos encontros. Tá? Bom, então agora nós vamos passar para a fala de Adriana. Nós teremos essa sequência, Adriana, Caterine e Joaquim. De antemão, eu já digo que a fala do Joaquim vai ser pausada, não iremos gravar, porque ele vai trazer material clínico. Então, não haverá a gravação. Mas depois a gente retoma na hora das discussões, viu? E agora eu vou pedir a Verônica que apresente a Adriana. E gostaria de dizer, olha a Sandrinha entrando. E gostaria de... eu estou muito contente de estar vendo muita gente que há um tempão a gente não via. Coisa boa. Todos nós queremos. Maria Eugênia, seu áudio. Imagem de completude. Maria Eugênia. Eu acho que ela não está percebendo que o áudio está ligado. Pronto, obrigada. Então, eu dizia que... perdi um pouco o raciocínio. Mas eu estava falando que o pré-encontro sobre o brasileiro, ele tem o tema brasileiro de ambiente e holding. Então, quando a TW fez o convite, a Adriana Mendonça, Joaquim Jorge, Caterine Gonzaga, nós decidimos só colocar o tema, que eles três escolhessem o que queriam falar, a partir de que ângulo queriam abordar ambiente e holding. Então, para mim será surpresa e para toda a organização o que cada um desejou trazer para falar, tá bom? Então, vou fechar meu microfone. Verônica, é com você na apresentação da Adriana. Bom, já foram dadas aí todas as boas-vindas, né? Já conversamos um pouquinho, nossa marca de fato, a espontaneidade, a gente gosta de funcionar desse jeito, né? E dando seguimento aí ao nosso pré-encontro, preparatório para o 16º encontro, a gente vai começar com a Adriana Meide Mendonça, psicóloga, psicanalista do CEP de Porto Alegre, membro dos Seminários Winnicott de Porto Alegre, membro da FLAPSIP, diretora científica da Gradiva, né, que é o grupo Atlântico de Psicoterapia Psicanalítica, Rio Grande do Sul, coordenadora e supervisora do curso de formação psicanalítica do Instituto Percurso, de Manaus, né? Então, a Adriana vai contribuir conosco aí com as suas ideias de ambiente e holding. É com você, Adriana. Muito prazer que eu tenho de estar aqui com vocês. Ao todo, 74 nós somos nesse momento. Então, é um prazer poder estar desenvolvendo o meu pensar sobre o Winnicott
na companhia de vocês. Que os deuses da internet nos protejam, né, como eu gosto de dizer, e vamos tentar fazer o melhor possível do nosso pré-encontro de hoje. Eu vou transmitir por lâminas, tá? E então vou acionar aqui todo o material. Tela inteira. Vamos ver. Não consegui, mas vou conseguir. Ó, parece que sim. Parece que agora os deuses vão me ajudar. Vou ampliar a tela para nós aqui. Então, estamos hoje reunidos, né, no pré-encontro de Fortaleza, que vai agilizar o 16º Encontro Brasileiro sobre o Pensamento de Winnicott, né? E foi organizado esse pré-encontro pelo Espaço Transicional Winnicott de Fortaleza, e o convite me agradou muito. Então, vamos juntos. São meus agradecimentos às queridas colegas Denile, Luana e Ercilene, por seu cuidado carinhoso, me proporcionando holding e um ambiente facilitador. Aos meus companheiros de mesa no pré-encontro de Fortaleza, Caterine Gonzaga e Joaquim Jorge, colegas que admiro muito, quero manifestar minha alegria de estarmos juntos. E a todos que nos assistem, o meu agradecimento. Então, o tema que nos concerne, ambiente e holding. Eu, então, vou começar a conversar com vocês sobre ambiente e holding. O pensar de Donald Winnicott abarca um conjunto teórico-clínico resultante dos 40 anos de pesquisa e atendimento de cerca de 60 mil pacientes e da releitura da psicanálise tradicional. Esse intenso trabalho intelectual também foi chamado por outros autores de revolução ou mudança de paradigma na psicanálise. O olhar de Winnicott mirou o ambiente e o holding materno que cercam o início da vida, e nos diz que não é possível compreender a vida psíquica primitiva do bebê olhando apenas para o bebê e suas fantasias, mas deve-se analisar também o ambiente no qual o bebê está inserido e como são os cuidados que ele recebe. Então, falaremos de ambiente. Se a dependência realmente significa dependência, então a história de um bebê individualmente não pode ser escrita apenas em termos de bebê, nos diz Winnicott, e segue. Tem de ser escrita também em termos da provisão ambiental que atende à dependência ou que nisso fracassa. No rumo à independência, se estabelecem os relacionamentos do indivíduo para com os objetos externos, baseados no princípio da realidade. O ser humano é um ser potencialmente criativo, que carrega uma tendência inata para a integração e o desenvolvimento ao longo de toda a vida. Mas cabe ao ambiente oferecer o suporte para que essas potencialidades se realizem. O Winnicott fala sobre um ambiente facilitador, representado pela mãe suficientemente boa, que segue de forma empática, sensível e dinâmica, e consegue, com isso, se adaptar aos diversos estágios do desenvolvimento do seu bebê e responder adequadamente tanto às suas necessidades quanto às suas tolerâncias em suportar a frustração. Deixa eu tirar aqui essa tarde. Então, o holding realiza as funções. Então, a mãe suficientemente boa, de acordo com o Winnicott, realizará as funções de holding
handling e apresentação de objetos. Então, vamos falar sobre holding agora. Geralmente traduzido como sustentar ou segurar, e por outras vezes mantido no original holding, como aqui eu faço, o termo faz referência ao suporte físico e psíquico oferecido ao bebê pelo seu cuidador. Envolve um intenso padrão empático e uma rotina nos cuidados do bebê, e se expressa num conjunto de comportamentos afetivos relacionados às verdadeiras necessidades do bebê, como alimentar, limpar, proteger, uma vez que o bebê precisa se sentir fisicamente seguro e psicologicamente acolhido e amado. É o sentir conferenciano da mãe com seu bebê. O holding permite uma certa estabilidade e previsibilidade para o desenrolar das tendências saudáveis do indivíduo. De acordo com o Winnicott, esse processo Adriana, de ilusão... Adriana, Ei, desculpa interromper, mas já deu duas paradas. não sei o que fazer, Denise. Tudo bem, mas Deve ser alguma coisa da internet. É exatamente a transmissão, mas tudo bem, vamos seguir. Bom, de acordo com o Winnicott, esse processo dialoga diretamente com a continuidade do ser, com a noção de ilusão e com a integração das partes do self. Nos diz o Winnicott, tudo isso é muito sutil, mas ao longo de muitas repetições, ajuda a assentar os fundamentos da capacidade que o bebê tem de sentir-se real. Com essa capacidade, o bebê pode enfrentar o mundo, ou, eu diria, este é o Winnicott dizendo, pode continuar a desenvolver os processos de maturação que ele ou ela herdaram. Manejo ou handling. O Winnicott refere, quando o ato de segurar o bebê é perfeito, e de um modo geral assim é, já que as mães sabem exatamente como fazê-lo, o bebê pode adquirir confiança até mesmo no relacionamento ao vivo, e pode não integrar-se enquanto está sendo seguro. Essa é a experiência mais enriquecedora. E continua nos dizendo em outro momento, frequentemente, no entanto, o ato de segurar o bebê é irregular e pode até mesmo ser desperdiçado pela ansiedade. O controle exagerado da mãe pode, para não deixar o bebê cair quando ela tem medo, ou pela angústia, a mãe que treme, uma pele que esquenta excessivamente, um coração batendo com muita força. São estas situações em que o bebê não pode dar-se ao luxo de relaxar. O relaxamento, então, acontece, nesses casos, apenas por pura exaustão. Aqui, diz o Winnicott, o berço ou a cama oferece uma alternativa muito bem-vinda. O handling auxilia a formar as bordas do corpo, a harmonizar a vida psíquica na sua realidade interna, com o corpo também no seu esquema corporal, a diferenciar o eu do outro e a reconhecer sua própria psique dentro de seu próprio corpo. É o que chamamos personalização. Dessa forma, o par segurar-manejar é fundamental para o estabelecimento das bases mínimas que possibilitarão a instauração de um ser saudável e criativo. Então, apresentação de objetos. A terceira e igualmente importante função que compete à mãe suficientemente boa é a apresentação dos objetos ou apresentação de mundo, que consiste em oferecer objetos substitutos de satisfação.
Relaciona-se com a apresentação da externalidade e da realidade. É fundamental para o avanço da fase de dependência absoluta para a dependência relativa, uma vez que possibilita o interesse, a curiosidade e a busca por objetos de satisfação para além da cuidadora. A mãe deve apresentar o mundo em pequenas doses, permitindo a ilusão inicial, onipotência, de quem criou o objeto foi o bebê. Segundo Winnicott, essa apresentação carrega a função formativa que permite o estabelecimento das relações objetais. O bebê desenvolve, nos diz Winnicott, a expectativa vaga que se origina em uma necessidade não formulada. A mãe adaptada apresenta um objeto ou uma manipulação que satisfaz as necessidades do bebê, de modo que o bebê começa a necessitar exatamente do que a mãe apresenta. Deste modo, o bebê começa a se sentir confiante em ser capaz de criar objetos e criar o mundo real. A mãe proporciona ao bebê um breve período em que a onipotência é um fato da experiência. Vamos a ambiente self. O sucesso dos processos ambientais possibilitará o desenvolvimento e a estruturação saudável do ser, distinto, autêntico e criativo. Assim como as falhas ambientais, negligências, intrusões ou desastres levam ao desenvolvimento adaptativo e reativo da personalidade ao ambiente. Agora eu queria falar um pouco com vocês sobre a clínica de Winnicott, para que nós possamos, então, entender como é a postura de um analista dentro dessa clínica. A classificação utilizada por Winnicott dos distúrbios psíquicos segue um critério maturacional e não sintomatológico. Isso nos leva ao seguinte: distúrbios com sintomatologia muito semelhantes podem ser de diferentes naturezas, conforme o ponto de origem do distúrbio. Segundo Winnicott, os distúrbios não configuram uma categoria nosológica em si mesmos, mas são sempre uma complicação, que em geral torna mais negativo o prognóstico. Sendo de diferentes naturezas, estas perturbações exigem diferentes abordagens terapêuticas. As diferenças se põem de manifesto quando se procede ao exame do ponto de origem do distúrbio e do tipo de deficiência ambiental que o indivíduo padeceu. Em seus trabalhos sobre a natureza humana, o Winnicott coloca a esperança como substituta do desejo, afirmando que o indivíduo que perde a esperança cai em uma condição de adoecimento. Na clínica de Winnicott, ocorre uma reformulação na compreensão do fenômeno transferencial. Mudanças clínicas significativas, consistentes e duradouras podem ser alcançadas quando o paciente consegue usufruir de uma experiência emocional de sustentação, holding, e estabelece como objetivo contribuir para uma compreensão mais profunda e detalhada deste delicado modo de ação psicoterapêutica, abordando à luz de dois fenômenos, o da experiência completa e o da oferta de tempo. Em termos metodológicos e reconsiderado no contexto de interlocução com o pensamento de Donald Winnicott, podemos concluir que este tipo de trabalho clínico não se funda no domínio da técnica, e sim
no cultivo, por parte do terapeuta, de um posicionamento existencial, de reconhecimento das necessidades do outro. Vale dizer, consiste no registro ético. Uma breve aproximação da maneira como o Winnicott apresenta o conceito que procuramos aprofundar poderia nos levar a concluir ingenuamente que o holding está relacionado ao vínculo mãe-bebê, restringindo-se apenas ao trabalho com crianças ou pacientes clinicamente regredidos. Ao contrário, o Winnicott amplia sua ideia ao tecer a analogia entre a mãe e o bebê e o vínculo analista-paciente, em situações de análise em que o manejo do setting é a intervenção fundamental. Uma interlocução criativa com a obra de Winnicott, reunida a experiências clínicas diferentes daquelas vividas anteriormente pelo paciente, permite admitir que o holding fundamenta um ser e fazer essencial na clínica contemporânea, não ficando, então, restrito aos cuidados com crianças, psicóticos ou pessoas em situação de regressão à dependência. Podemos afirmar que toda e qualquer pessoa necessita sentir-se sustentada ao longo de toda a sua vida, variando a forma e a intensidade desta sustentação, uma vez que a condição humana apresenta uma instabilidade jamais completamente resolvida pela maternagem suficientemente boa inicial. Para além do universo infantil, compreendemos que a sustentação da continuidade de ser do paciente, seja ele criança ou adulto, tenha recebido ou não diagnóstico psicopatológico de um sofrimento psicótico, promove o alívio de sofrimentos e pode evitar o adoecimento emocional. Favorecido pela intervenção psicoterapêutica, o paciente sustentado mostra-se capaz de, com seu próprio potencial criativo, integrar, revisar e inaugurar aspectos de si mesmo, o que se encontravam antes dissociados ou não vividos. Assim, encontramos-nos numa relação em que o mundo passa a ser construído criativamente, sem a necessidade de explicações intelectualizadas. Mergulhamos numa intensa experiência emocional com o nosso paciente, capaz de despertar contratransferencialmente sentimentos que vão do ódio à comoção. Manter-se presente, vivo e real é a principal tarefa do analista, que a partir desta condição é profundamente afetado pelo viver do paciente e realiza uma escuta, um gesto, uma espera sintônicos com o mundo que vai paulatinamente sendo criado pela dor. Sustentação e experiência na clínica de Winnicott. O processo psicoterapêutico vivido com o paciente nos permite pensar na possibilidade de ocorrência de mudanças existenciais, sem que explicações interpretativas precisem ser formuladas. Winnicott, ao comentar o trabalho da análise, afirmou que, na psicoterapia, tem-se de deixar espaço para a melhora clínica, que é sólida e permanente, mas, contudo, não relacionada com insights. Transformações significativas foram experimentadas no vínculo terapêutico, apontando para uma experiência mutativa que dispensou estratégias de abordagens puramente intelectualizadas, apoiando-se em um transicionar de sentimentos transferencionais e contratransferenciais. Podemos afirmar que o manejo desses sentimentos constitui-se como sustentação de uma experiência completa, favorecendo a integração dos aspectos fundamentais do self.
O Winnicott expõe com originalidade a ideia de intervenção psicoterapêutica não interpretativa, favorecendo mudanças no posicionamento existencial do paciente, explicitando sua crença em que o valor da terapia está na experiência e não necessariamente no conhecimento. Na observação de bebês, por exemplo, o Winnicott tratava crianças com diferentes sintomas, proporcionando uma lição de objeto. Segundo suas observações, essa situação abrangia, quando ele entregava um objeto ao bebê, um período de hesitação na aproximação do objeto, uma fase de fruição na qual a criança o segurava, colocava na boca ou realizava outros jogos, e no último momento de desinteresse pelo objeto. A presença cuidadosa de Winnicott, ao sustentar este jogo na consulta pediátrica, aguardando o gesto espontâneo da criança, respeitando seu ritmo com confiança em seu potencial criativo, mostrou-se uma intervenção mutativa capaz de favorecer o restabelecimento de um desenvolvimento saudável. Através da sustentação à continuidade de ser, vislumbramos a possibilidade de alguém viver uma experiência criada por si e que tem começo, meio e fim, o que constitui fator importante na integração do self. A sustentação no tempo. Sustentar o outro ser humano no tempo diz respeito a uma qualidade de vínculo que torna a experiência interhumana uma narrativa e não uma informação. O viver autêntico é marcado por uma temporalidade que não obedece sempre a uma organização cronológica, mas por um ritmo que demanda sincronia com o outro para que o encontro seja suficientemente bom, isto é, que seja vivido como algo satisfatório, vital e pleno de sentido. Nada como Henrique Hornstein, quando nos fala sobre núcleo rítmico, não? Que deixa muito claro esse ritmo e essa sincronia entre a mãe e o bebê, entre o adulto e os outros. Dessa maneira, a sustentação no tempo tem íntima relação com a experiência mencionada anteriormente de objeto apresentada por Winnicott aos bebês durante a consulta pediátrica. A possibilidade de viver uma experiência completa que contemple hesitação, fruição e desapego é favorecedora da constituição e do movimento dialético da integração dos aspectos do self, quando a pessoa pode vir a ser sustentada no tempo. Sustentar na clínica implica em convidar o paciente a viver o tempo da experiência, abrindo-se sem pressa ou urgência para uma narrativa verbal e corporal ancorada na transferência. Deixar de lado a enumeração de informações ou a coleta de dados sobre o outro, a fim de tirar conclusões intelectuais, é fundamental para que a experiência de sustentação e cuidado possa acontecer verdadeiramente, favorecendo que, a partir da espera e da confiança do analista no potencial criativo do paciente, o passado, o presente e o vir a ser daquela pessoa possa entrar em movimento integrador em direção a uma experiência de si como continuidade do ser. Sustentados no tempo, podemos viver na transferência experiências completas de hesitação, fruição e desapego, além de gradativamente afastarmos-nos de um olhar dissociado que busca medir, contar, enumerar informações sobre si mesmo, a serem entregues e não narradas ao outro.
Nesse sentido, a apresentação de uma escuta pautada no interesse genuíno, na possibilidade de se deixar afetar e criar pelo paciente e de aturar a própria ansiedade e urgência, parecem constituir os alicerces da sustentação clínica que tem que ser realizada por um analista, por um psicoterapeuta. A sustentação da experiência emocional do paciente no tempo se constitui através da criação de um mundo de memória, compreendida não como memória representacional, mental, mas como experiência viva, dramática e dinâmica, que traz a oportunidade de vivenciar o já supostamente vivido com um sentido inédito e transformador. Para o paciente, narrar sua história acaba por levá-lo a revisitá-la e apropriar-se dos aspectos de si mesmo, a partir de um novo posicionamento ético que deixa de lado a violência e a submissão. A memória torna-se um trabalho que lhe confere poder de transformação. Relembrar, pois, não é um processo passivo e intelectualizado em direção ao passado, mas um portal que se abre e dá passagem ao homem em suas potencialidades realizadas ou não. Para além das informações biográficas de sua história, o paciente pode encontrar-se com seus anseios e com sua própria integridade, ocupando, então, um novo posicionamento existencial. Desculpa. A escuta atenta da narrativa do paciente abre as portas para ouvir além da história, dando voz, então, à sua necessidade. Compreender do que o paciente necessita para a sua continuidade de ser, possibilita oferecer-lhe tempo e atitudes que vão ao encontro do seu movimento transferencial. De objeto subjetivo ao interlocutor, seu analista, pode ser, ao mesmo tempo, destruído e preservado no momento de despedida. A experiência do paciente, como já disse, possui começo, meio e fim, de maneira que ele deixa de precisar do analista e dos atendimentos, podendo encerrá-los com um gesto próprio. Compreendo que tal mudança não está relacionada no campo apenas conceitual do pensamento, abrangendo a pessoa do psicoterapeuta em sua totalidade, afetando em seu existir de maneira mais ampla. Mas, como nos lembra o Winnicott, ao falar dos objetivos do tratamento psicanalítico, é tarefa do analista manter-se vivo, bem e desperto no encontro com seu paciente, exercício crucial que não deve ser entendido de maneira ingênua. O Winnicott reflete a respeito da importância da pessoa real do analista para que o processo psicoterapêutico possa ter êxito, ressaltando qualidades desse trabalho que o tornam necessariamente vinculado à autenticidade e ao interesse genuíno de quem o pratica. Nesse sentido, oferecer tempo ao paciente da maneira que propomos consiste em uma doação pessoal do analista de seu tempo concreto de vida para uma outra pessoa. A sustentação ou holding não podem ser compreendidos como um procedimento meramente técnico resumido em um fazer bem, mas como um posicionamento do analista diante do acontecer humano que orienta seu gesto, sua escuta, sua espera e sua devoção a compreender a necessidade do paciente, configurando, então, uma clínica ancorada em bases antiéticas do que técnicas. Esta é a clínica de Winnicott.
um pouco mais sobre o Winnicott. Vou tomar um copinho d'água. Adriana, Ah, eu sei que a minha função é um pouco espinhosa, mas a questão do tempo. está indo rápido, estou bem no fim. Ok. Expoente da chamada Escola Inglesa de Psicanálise, Donald Woods Winnicott foi um médico pediatra e psicanalista que conseguiu criar uma dimensão original na psicanálise. Em sua trajetória, em outros tópicos, destaca-se o papel e o valor do ambiente cuidador para o desenvolvimento do indivíduo, as funções de holding, handling e apresentação de objeto, a descoberta do objeto transicional e do espaço potencial, os conceitos de verdadeiro e falso self e a teoria da tendência antissocial e delinquência. Em 1956, ele torna-se presidente da British Psychoanalytical Society. Ocupa o cargo até 1959. Em 65, novamente, assume e fica até 1968. Em 63, aposenta-se do trabalho hospitalar e prossegue até o final da vida, atuando intensamente como psicanalista, com fértil trabalho de pesquisa, publicando textos e apresentando importantes conceitos ainda nesta fase madura. Em 1971, preparava um artigo para apresentar no Congresso da IPA, em Viena, quando, em julho, faleceu em 25 de janeiro. Em julho, esse congresso seria em julho, mas ele falece em 25 de janeiro. Um encontro com o Winnicott no Brasil e na América Latina. É rapidinho, Denise, desculpa. O pensamento de Donald Winnicott me foi apresentado pelo meu amigo e psicanalista Luiz Marcílio Machado, numa classe opcional do CEP de Porto Alegre, após concluir minha formação psicanalítica nos idos de 1992. Então, Luiz Marcílio encarregou nosso grupo de estudos para organizar os temas livres do primeiro encontro latino-americano sobre o pensamento de Winnicott, em 1994, realizado em Gramado, no Rio Grande do Sul. Esse é Luiz Marcílio. José Alteral, conheci no tempo da minha graduação, em congressos que ambos participávamos, ele, lógico, já como palestrante. E ao longo dos anos fomos estreitando nossa amizade e passamos a trabalhar juntos no grupo dos seminários do Winnicott, que ele coordenava em Porto Alegre. Fizemos boas parcerias, muitos encontros, organizamos livros, criamos a Rabisco, revista de psicanálise, e tivemos longas conversas, muitos momentos criativos. E após seu falecimento, nosso grupo continuou seu trabalho. Bom, os primórdios dos estudos de Winnicott, tanto para Marcílio e Otteral, ocorreu nos anos de 80, onde aprendi o pensamento de Winnicott com o psicanalista uruguaio, Dr. Luiz Henrique Prego Silva. Prego, em 1965, conheceu Winnicott em Amsterdã e nunca mais abandonou sua leitura e a transmissão de seus pensamentos. Criou a Fundação Winnicott e difundiu seu pensamento no nosso meio e em outros países. José Otteral difundiu o pensamento de Winnicott por todo o nosso país, criando grupos de estudos em diversos estados, inclusive aí em Fortaleza. E teve como companheiros no Rio de Janeiro os psicanalistas Júlio de Mélio Filho e Ana Melgaço, que criaram o livro Winnicott 24 anos depois. Das muitas coisas que José Otteral nos ensinou, relembro sempre que ele desejava unir os pensadores de Winnicott em toda a América Latina em encontros que ele denominou, em eventos que ele denominou encontros. Não seriam jornadas ou congressos, seriam encontros afetivos, onde todos os participantes encontrariam um espaço potencializado para o desenvolvimento criativo, onde o ambiente e o holding permitissem o desenvolvimento saudável do intercâmbio da teoria e da técnica para a praxis psicanalítica. Última lâmina. Por isso estamos aqui hoje,
atendendo ao gentil convite do ETW Fortaleza, através da sua coordenadora e querida colega Denile T, neste pré-encontro, com o objetivo de convidá-los para o 16º Encontro Brasileiro sobre o Pensamento de Donald Winnicott, intitulado Ambiente Road, onde a comissão organizadora do 16º Encontro, o Grupo Mineiro de Winnicott, espero que, sensível ao tema escolhido, deverá proporcionar a todos o ambiente e o holding de acordo ao desejo de Otteral e ao pensar de Winnicott. Bom, muito obrigada pela paciência de vocês. Estou saindo. Muito obrigada, Adriana. Que jornada, que retrospectiva encantadora, mas para a gente não se alongar, a gente vai ter o tempo que vai abrir a todos, para que todos possam falar. Eu já peço, desde então, que Verônica passe para a apresentação de Caterine, tá? E a gente possa dar seguimento. Mas muito obrigada, Adriana. Nada, é um prazer. Por favor, fechem todos os seus microfones, mais uma vez. E antes que passe para a Caterine, queria compartilhar minha alegria, porque já tivemos aqui 86 colegas. É muita paixão pela psicanálise, não é? Que maravilha! E que coisa boa que os encontros brasileiros favorecem isso. Esse encontro, essa possibilidade de estar junto, né? É isso que está na raiz de toda a ideia dos encontros brasileiros sobre o pensamento de Donald Winnicott. Dalva? Ai, não, levantou a mão não, né? Ah, tá bom. Então, sem delongas, Verônica, por favor, vejam os microfones de vocês. Continuando na nossa jornada de esperança. A Adriana deixou isso bem claro. A gente ficar no dia de sábado, de manhã, juntando, agregando tanta gente, né? É uma jornada de esperança. Eu fico muito feliz, muito feliz. Amei ouvir isto daí, né? Então, dando prosseguimento, a gente vai agora ouvir a Caterine, né, nossa colega da Paraíba, tá certo? Do riso frouxo, né? Agradável, com quem é muito bom a gente compartilhar, nós compartilhamos outros momentos. Caterine é doutora e mestre em educação pela Universidade Federal da Paraíba, né? Graduada e licenciada em psicologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie, é psicanalista da Sociedade Psicanalítica da Paraíba, membro do Grupo Winnicott da Paraíba e membro do Gradiva. Tá? É com você, Caterine. Obrigada. Eu já comecei a rir, né, Verônica? Bom, gente, obrigada. E, assim, é meio complicado, viu, Denile? Assim, quando você me convidou, eu te falei, né? Eu falei, Denile, com a Adriana e com o Joaquim, o que eu vou falar, gente? Bom, mas, primeiro, assim, eu gostaria demais de agradecer ao teu convite, né, Denile? É uma amiga querida, uma grande amiga. E a Verônica, a Silene, Luana, do ETW, né? Vocês todos do ETW, pela organização, pelo carinho de sempre, pelo acolhimento. É um grupo de uma parceria muito respeitosa, né? Então, a gente fica muito alegre com essas parcerias, né? E, então, me alegro demais em participar. Agradeço, né, demais o convite e dizer que é uma honra estar aqui, né? Partilhando essa mesa com a Adriana e Joaquim. Vou ficar bem no meio, não sei, enfim, mas né, com quem eu aprendo demais e por quem eu tenho muita gratidão, né? Estou vendo Denise, não estou vendo todo mundo, eu estou vendo Denise e Luísa, e também não queria deixar de falar delas. Então, agradecer a Andréia, a Fernanda Andréa Pires e Fernanda Andrade, né? Ambos aqui da Paraíba, com quem, assim, por várias vezes eu tive a oportunidade de discutir e contar para as discussões, para um pouquinho do que eu trago aqui hoje. E, enfim, ao GWPB, né? Que sempre me ajuda a refletir. Bom, o que eu pensei em trazer um pouquinho, eu tenho uma pegada na educação, né? A Verônica falou aí,
e eu vou trazer um pouquinho nesse sentido. Assim, eu escolhi o ambiente da escola para a gente discutir um pouquinho sobre ambiente holding, né, que é o tema do brasileiro. Eu intitulei minha fala A Intolerância Convivial, pelo holding, a confiança e possíveis transformações. Está na história da psicanálise o prenúncio da necessidade de flexibilizar a técnica psicanalítica para atender às necessidades de um grande número de doentes da alma. Em 1919, Freud anuncia os tempos que viriam anos mais tarde, dizendo, entre aspas, comparada à enorme quantidade de miséria neurótica que existe no mundo, defrontar-nos-emos, então, com a tarefa de adaptar a nossa técnica às novas condições. Fecha aspas. Aspas. De longe, Freud pensava em uma situação sanitária como a que vivemos hoje. No Brasil e em diversas partes do mundo, temos vivido tempos de intolerância, discriminação e preconceito alarmantes. Sejam de raça, religião, opção sexual, política ou cor, trata-se de um problema público, estrutural e estruturante. E fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dados que constam no Anuário de Segurança Pública de 2022 apontam números expressivos no Brasil para assassinatos com armas de fogo. Destaca-se também a vulnerabilidade dos negros no nosso país, bem como das crianças e adolescentes, cujo índice de violência sofrível é mais alto. A violência contra a mulher registra também um elevado número. Os números são igualmente alarmantes quando falamos em relação à população LGBTQIA+, e aos povos indígenas. Uma leitura mais atenta do anuário chama a reflexão com relação a alguma diminuição nos números em determinados casos, excetuando-se, por exemplo, a violência contra a população LGBTQIA+. Para os autores da pesquisa, apesar de alguma redução em alguns tipos de violência, o Brasil ainda convive com cenários de violência extrema. Pois quando comparado com outros países, fica evidente que o Brasil é o país com o maior número absoluto de homicídios do planeta. O que traduz, segundo os autores, né, as palavras deles, a fragilidade dos nossos arranjos institucionais da segurança pública no país. De acordo com Conte e Paula, tais questões estão intimamente relacionadas à intolerância em nosso país, que é histórica. Uma vez que parte da ideia de superioridade que alguns sujeitos possuem em relação aos demais, as diversas formas de violência vão sendo justificadas e, assim, legitimadas por parte daqueles que são intolerantes. Assim, a intolerância funcionaria como uma via importante à construção da violência. Vivemos tempos da anunciada miséria neurótica prevista por Freud. A intolerância é, a meu ver, uma espécie de doença de egos imaturos. Assim, tais dados me levam a pensar no certeiro prenúncio freudiano. Além de me colocar a refletir sobre como expandirmos, como flexibilizarmos a nossa técnica a ponto de darmos conta da tal miséria neurótica falada por ele. Porém, penso que ainda assim não daremos conta. Mas penso também que, com sorte, temos em diversos espaços sociais e institucionais a possibilidade de, talvez, favorecermos condições para o acolhimento daquele que sofre emocionalmente, lhe sustentando e manejando suas demandas de forma a lhe oportunizar alguma recuperação. Aqui vou fazer um grande recorte, porque eu vou falar mais especificamente da questão do holding, né? E eu não trago nada fechado, pelo contrário, eu trago só para a gente pensar, pois eu fico pensando que os modos de agir com intolerância são sensíveis ao manejo cuidadoso e afetuoso que os medeiam, o holding. E diz desse suporte que a Adriana trouxe, né? A qual se expressa pelo reconhecimento, contenção e direcionamento, né? Para a expressão emocional, de uma forma saudável. E aí aqui eu faço um parênteses, né, também, na importância de políticas públicas que traduzam, através da assistência oferecida, os cuidados necessários e restauradores. Christopher Reeves trata do papel do Estado, já falei sobre ele em algum outro momento, como aquele que deveria dar suporte aos seus cidadãos, protegendo-os e dedicando-se a eles, favorecendo espaços seguros para um desenvolvimento e amadurecimento saudáveis. Segundo esse autor,
Com base na teoria de Winnicott, escolas de crianças pequenas deveriam ser espaços potenciais para experiências suficientemente boas. E se, como pretende Reeves, o Estado pode ser um pai suficientemente bom, deve-se adiantar que, para a sustentação daqueles que sofrem, ele deve sê-lo, sobretudo por ser o mesmo Estado que regula as práticas pedagógicas, que oferece parâmetros legais através de políticas públicas. Bem, para essa nossa conversa, me voltarei, então, para um dos espaços com os quais tenho mais proximidade, a escola. Convido a pensarmos na importância desse espaço convivial para o amadurecimento egóico, quando necessário, com vistas à capacidade de tolerar as diferenças nas relações conviviais, para a qual as noções de holding e o desenvolvimento da confiança favorecem potenciais transformações que podem se dar para a conquista da capacidade de tolerar essas diferenças e, sobretudo, para a possibilidade de uma convivência cidadã, né, encontrando uma medida de modo de se colocar perante as diferenças. Assim, a mensagem central é: você não precisa gostar de todo mundo, ninguém gosta, mas você deve respeitar todo mundo. Refiro-me aqui à tolerância no sentido objetivo, e não objetivo, como destaca o Loparic. Loparic tem um artigo que fala sobre a objetificação e a tolerância, e ele traz nas ideias de Heidegger palavras dele. Ser tolerante no sentido objetivo significa, por exemplo, deixar que cada um pense livremente e expresse livremente suas opiniões, mesmo quando não são compatíveis com as nossas, ou que pratique, dentro dos limites da ordem e da segurança pública, nacional ou internacional, modos de vida baseados nessas crenças e opiniões, com a seguinte condição: que aceite a discussão pública do que diz e do que faz. Fecha aspas. Por outro lado, a tolerância que o autor define como no sentido não objetivo é aquela que está, em primeiro lugar, a prontidão de suportar o fato de que as coisas e os seres humanos existem de modos diferentes. Em segundo lugar, refere-se à capacidade de suportar os outros seres humanos como outros. E, em terceiro lugar, tolerância significa assumir a estrutura do ente que somos, por exemplo, deixar-se levar pela fantasia ou suportar as contradições internas da vida, ele diz. Ser tolerante, no sentido não objetificado, significa aceitar, pela situação em que se está, todas essas diferenças, essencialmente não objetificáveis, como parte do nosso a ser e sustentar o peso que elas nos impõem. Fecha aspas. Ainda que reconhecendo os contrastes entre Heidegger e Winnicott, apresentados por Loparic, é um texto de 2007 dele, as ideias de ambos me parecem que se interpenetram. Uma fala da ação e a outra como essa ação é construída durante o desenvolvimento emocional. De modo que essa interpenetração constitui um campo intermediário, um paradoxo o qual o Winnicott defende que deva ser sustentado. E aí Loparic diz, palavras dele, o dever de aceitar esse paradoxo não se aplica apenas às mães suficientemente boas ou aos analistas, mas vale para todos os relacionamentos interhumanos nos quais os parceiros podem confiar uns nos outros, ou seja, em relacionamentos que não se reduzem ao exercício de influência causal mútua, quer intelectual, quer prática, entre os agentes. Fecha aspas. Penso que se dê assim no ambiente escolar, onde a sustentação oferecida pelo ambiente escolar contribui para a intervenção nos modos de agir com intolerância por parte das crianças, de forma a promover possibilidades outras. E aqui eu estou recortando mais ainda, porque eu estou falando especificamente das crianças, tá? Mas a gente tem também nos adultos. A intolerância convivial, visto que existem outras formas de intolerância, alimentar, por exemplo, então estou falando especificamente da convivial, né? Está na base das situações de conflitos relacionais. Hoje em dia, mais que nunca, é impraticável falarmos sobre a escola sem falarmos em conflitos relacionais. Estudos mostram que os educadores se sentem intimidados e desmotivados diante das frequentes situações de conflitos relacionais. Além disso, sentem-se despreparados para lidar com elas. E aqui percebe-se a necessidade de que protagonistas da cena escolar estejam disponíveis e preparados para adotarem medidas de intervenção junto às situações de conflitos relacionais na escola, que, através de um manejo cuidadoso e afetuoso, favoreçam transformações também nos modos de agir. Portanto,
Vê-se como é importante a instituição de políticas públicas em educação que pense a subjetividade docente, pois, com isso, abrir-se-ão caminhos para escutar os protagonistas da cena escolar, favorecendo a sua formação, a possibilidade da oferta de holding e handling, também quando em situações de intolerância convivial. Oliveira, Andréa Pires, que está aqui, minha amiga querida, aponta para a importância de uma formação docente que funcione como holding e supra o ambiente de garantias de suporte emocional, né? Nas últimas décadas, cada vez mais se tem notado a necessidade de compreender a relação entre as instituições de ensino, o funcionamento destas e o interesse por parte de alunos e professores e professoras. A psicodinâmica das relações humanas estabelecida nessas instituições e naqueles que delas fazem parte parece gritar solicitando mais atenção. Assim como também tem se notado a necessidade de propostas pedagógicas que se mostrem mais eficazes e que, subjetivamente, apresentem certas garantias quanto ao trato das expressões dos aspectos emocionais, de forma que se sinta respeitada a unidade psíquica de cada um e preservada a manutenção e coesão do grupo, na qual a tolerância vai sendo exercitada e a intolerância pode sendo manejada, de modo a possibilitar transformações para a capacidade de tolerar. Assim, a escola é entendida como um espaço potencializador de acordos e mediações, que servirão de instrumento na compreensão do grupo institucional na sua singularidade. Torna-se condição sine qua non a continuidade e eficácia à proposta de aprendizagem, objetivo do espaço escolar, mas também condição à continuidade do sentimento da experiência pessoal. Através da oferta do holding, na relação com as crianças, no cenário escolar, desde muito cedo, né, institui-se um enquadre que, ao mesmo tempo que interdita a expressão, de forma, né, que tende à violência mais tarde, né, sobre a forma de atuação, também autoriza, liberando sua expressão sob outra forma, através da comunicação, seja verbal, seja não verbal. Será essa inclinação de Winnicott sobre o desenvolvimento emocional primitivo, para essa reflexão diferencial. Winnicott não só permite acesso e reconhecimento das demandas afetivas, imbuídas nas situações de intolerância convivial, de crianças no espaço escolar, como favorece também a contenção com autorização necessárias à aprendizagem dessa convivência social. Esse cuidado nas relações se associa claramente, a meu ver, à noção de ambiente suficientemente bom, que a Adriana trouxe aí, né, o qual tende a favorecer aquela ou aquele que experimentou certas falhas, alguma recuperação. Além disso, o ambiente continuamente, quando necessário, carregado da função de holding e handling, traduz a estabilidade e confiabilidade essenciais, a criação de alternativas de saídas não violentas às angústias sentidas, diante de situações que demarquem a distinção do outro, que não eu. As práticas pedagógicas, quando acontecem a partir de um poder compartilhado, servem de base para o estabelecimento e a manutenção do convívio social, para o qual essas ideias de Winnicott contribuem como fonte de compreensão desses movimentos, né? Bem como favorecem essas ideias instituir um espaço suficientemente bom, cujos holding e handling favorecem o processo de transformação de cada um dos participantes na cena escolar. Como sabemos, a comunicação estabelecida nas relações interpessoais, que independe da linguagem verbal, se dá pela experiência de mutualidade estabelecida através da oferta do holding e do handling, considerando as características de cada um e de cada uma, né, e suas necessidades traduzidas por demandas de holding e handling, na escola não é muito diferente, se o ambiente estiver capacitado a oferecer continuamente, né, esse holding solicitado, gerando o sentimento de confiança, favorecendo, né, o sentimento de confiança necessário às experiências relacionais mais amplas, marcas da capacidade de tolerar. Nessa perspectiva, a escola pode, então, funcionar como um espaço de favorecimento, né, de holding, de handling, pelas figuras de autoridade, possibilitando a criação de modos, palavras de Winnicott, de rearticulação do psiquismo, fecha aspas, que se dá no uso da criatividade
provocando a criação de alternativas no manejo das situações conflitantes em sala e na escola, cujo efeito é terapêutico, diria Zimmermann. Não é psicoterapia na escola, mas tem um efeito terapêutico. Bom, e aí o Winnicott fala muito em seus artigos, né, sobre educação, sobre essa tarefa suplementar da escola. E nesse sentido, eu penso que favorecer, então, holding handling seja uma capacidade para a gente, para ir finalizando, né? E aí, a partir do trabalho da Adriana, eu fiquei pensando, né? Eu penso que seja uma capacidade que nós desenvolvemos, e mais, não adianta, em quaisquer espaços que estejamos, clínica, escola, encontros brasileiros, nos carregarmos de teoria, se ela não nos atravessar. Se não estiver em nós a teoria, não adianta saber falar, localizar nas páginas, se não formos atravessados por ela. E para isso, só com muito processo de experiência, vivência e reflexão. De tal modo que se indica à escola uma formação docente atenta à subjetividade, que provoque processos, né, de desenvolvimento a quem cuida das nossas crianças. Obrigada. Que lindo trabalho, Caterine. Que lindo trabalho. Obrigada. A escola, né, onde tudo começa, como a gente sempre costuma escutar, achar que muita coisa está na educação, mas a gente também tem que pensar quem está a possibilitar e a favorecer todo esse percurso, né? Isso é fundamental. Muito obrigada, tá? Tem muitas mensagens já no chat, mas pela questão do horário, em outro momento a gente verá. Eu quero agradecer, Caterine, amiga muito querida, e agora a gente passa para a fala do Joaquim. Mas, avisando a quem chegou depois, a fala do Joaquim não vai ser gravada. Por quê? Porque ele trará alguns fragmentos clínicos e, como esse vídeo vai ser divulgado, então ele não será, a gente não vai gravar a fala dele, tá certo? Então, já estou avisando. Mas, antes de interromper a gravação, eu peço que a Verônica, por gentileza, apresente o nosso querido Joaquim. Bom, nosso amigo Joaquim de Uberaba, né, é psicólogo, é especialista em psicoterapia psicanalítica, tá certo? É filiado ao Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana, né, e membro do Espaço Winnicott lá de Uberaba, tá certo? E também membro do Grupo Winnicott Brasil, tá? Então, vai ser uma delícia ouvir o Joaquim com a sua experiência, tá? Seja bem-vindo, Joaquim, estamos aqui a postos. Obrigado, Verônica. Em nome, então, do Grupo Mineiro de Winnicott, eu, como colaborador da comissão organizadora, eu gostaria de agradecer ao ETW, né, por ter promovido esse pré-encontro, que é um espaço de divulgação do encontro brasileiro. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, né? E agradeço em nome do ETW a pessoa da Denile por esse convite. Tá bom? Muito obrigado, Denile, por esse pré-encontro e muito obrigado pelo convite. Agradeço também a Adriana e a Caterine, né, por estarem nessa mesa junto comigo, né? Eu vou passar um PowerPoint, eu vou transmitir, porque eu acho que fica mais fácil para as pessoas acompanharem, né, o que eu vou estar falando, o que eu vou estar lendo, tá bom? Joaquim, só um segundo para eu interromper a gravação. Tá bom, obrigado. Oi. Agora iniciou-se a continuidade do nosso pré-encontro. Abriremos agora para as discussões, após o relato do trabalho do Joaquim, e Verônica irá rapidamente ler alguns comentários do nosso chat, e estará aberto a nossa conversa
e a nossa participação com todos vocês. Obrigada aos 3 palestrantes desde já. Pode falar, Verônica. Bom, então aqui, né, tem algumas pessoas que agradeceram a participação, a oportunidade de participar e que infelizmente tiveram que interromper a participação porque precisaram sair. Mas sempre exaltando as excelentes exposições, né? O Paulo Vinícius Nóbrega falou nesse sentido, da excelente exposição, a Janaína, aqui de Fortaleza, ficou feliz com a experiência de poder escutar todos vocês, né? Parabéns ao Joaquim, obrigada a todos. O caso é muito rico, segundo a Maria Raquel Mota Jorge, e a Soraya agradecendo aqui, parabenizando o grupo pela organização, as falas que se completaram. A Adriana traz uma experiência geral da teoria, a Caterine faz uma sábia integração de conceitos no ambiente escolar, e o Joaquim traz a clínica tão desafiante quando se trata de pacientes regressivos, né? O Cleon também ressalta as 3 excelentes apresentações, com estudos sofisticados de Winnicott, de fato, muito sofisticados mesmo, muito lindo. Adorei as suas reflexões, Joaquim, muito obrigada pela generosidade de sua partilha. A partilha realmente é uma coisa impressionante, né? E, assim, só lembrando aqui uma coisa que o Joaquim falou no começo, isso aí sou eu que estou dizendo, a delicadeza e o cuidado que nós temos ao ouvir uma partilha dessas, né? Porque é de uma grande sensibilidade e também porque reflete sobre o sofrimento de uma vida. E a gente precisa ter realmente esse cuidado, né? E foi uma fala emocionante, eu acho, dos 3, tá? E muito, muito bom. Eu, pessoalmente, estou muito agradecida de ter podido participar disso, poder ouvir, e eu me remeti a muitas coisas, inclusive na fala do Joaquim, desculpa, eu já me meti falando, tá certo? Mas eu me lembrei daquele documentário sobre o princípio da vida. Oi? Temos uma lista já de inscritos. Tá certo, eu vou só rapidinho. Me lembrei daquele documentário que tem, que eu não me recordo o nome agora exatamente, mas é o primeiro ano de vida, né? Que quando Joaquim fala sobre a questão de adoecer e ter saúde, é peculiar do humano, e não é causado ou favorecido especificamente, né, por uma pessoa ou somente, ou uma família, mas é um contexto, é um ambiente, né, que, na verdade, não teve a possibilidade de favorecer para aquela pessoa e ela não pôde aproveitar o melhor possível e adoeceu. E eu me lembrei de uma cena daquele documentário de uma mãe numa comunidade muito pobre, em que ela cuidava do filho dela com um carinho imenso, né? E a criança respondia de uma forma muito linda a essa intervenção dela. Me lembrei muito disso. Então, vamos lá para a relação. Denilson, tem aí a relação das falas? Sim, primeiro Marcelo Saturnino, depois Gardênia e depois Silene, pelo menos que eu esteja vendo aqui. Marcelo, você. Oi, gente, estão me ouvindo? Sim. Então, mas assim, é expressar meu contentamento, minha alegria, né? Uma manhã muito agradável, um sábado muito agradável, ouvindo essas 3 pessoas. Me diga de onde você é, Marcelo. Eu sou de da Paraíba, João Pessoa, mas eu estou no interior do estado agora, estou numa cidadezinha no sertão, Okay. Sertão da Paraíba. E aí estou falando aqui do meu contentamento, muito feliz, né? E, especialmente, eu venho uma pegada mais lacaniana, e Lacan diz que é preciso que o analista esteja à altura de sua época. E parece que é algo que também a gente vê ressonância aí em Winnicott, né? Os 3, aí, as 2 palestrantes, o Jorge também. Eu tenho essa pegada mais política, uma psicanálise mais política para as questões mesmo da época e as questões políticas, e como o Winnicott também, né, que parece aí, as 3 pessoas que falaram, isso também aparece, né?
pensei agora no Jorge, chamando a atenção aí da importância da sociedade, dessa rede de cuidados, que ultrapassa, né, a mãe, ou quem esteja nessa função, né, e também a Caterina aí trazendo a questão pensando na intolerância, pensar nessa questão da convivência com o diferente, com a diversidade, e pensando no ambiente escolar. Tá? E aí, primeiro, parabenizar aos três, né, as três pessoas que falaram, e, assim, eu queria fazer um pontual, algo na fala de Caterine, né, e é bem incipiente mesmo, Caterine. Você sabe que eu sou um leitor que estou me introduzindo na leitura do Winnicott. Eu não tenho uma leitura, mas quando você traz essa questão da tolerância e uma discussão muito pertinente para os dias de hoje, né, como você bem coloca, achei super bacana. Eu só fiquei pensando se a palavra, se não mereceria um olhar mais atento, eu acho que no teu texto, é claro que você fez um texto, um texto assim, pontual, né? Eu estou pensando que é um texto para falar no encontro, quer dizer, não é um texto que se propõe a aprofundar, inclusive as categorias que você está usando, né? Então, pensei, por exemplo, na tolerância, e ficou a impressão de que você você usa a palavra sem fazer um tratamento maior, né, elaborar a partir, inclusive, de Winnicott. E aí é uma provocação, né, na verdade, é uma provocação, mas uma provocação com muitas interrogações, Catarine. E aí eu estou pensando na Carla, por exemplo, a professora Carla, que é da professora de ética, a professora Carla Rodrigues, que é professora de ética da UFRJ, ela se ampara em Derrida, né, para lembrar, né, que quando a gente fala em intolerância, ela diz que é algo que ainda está restringido e condicionado àquele que é tolerado segundo a regra de quem tolera. Então, ela diz que na tolerância, ela pega a palavra a partir de sua relação com o cristianismo, no qual o outro nunca é aceito como igual, mas é como uma concessão caridosa que se faz ao outro. E aí, se a gente pensa essas questões que você levantou, né, no olhar winnicottiano, e aí a provocação a gente não precisaríamos pensar para além da tolerância, né? E aí eu estou pensando em algo de uma realidade, né, que o sujeito descobre que a realidade tem vida autônoma, né, tem uma vida independente dele. Se não é por aí que o Winnicott está falando, uma ideia mais de ser e deixar ser, né? Ser e permitir, não permitir, mas aceitar que o outro também seja, em suas diferenças. Né? É mais uma provocação, como eu disse, com muitas interrogações. Obrigado, gente. Obrigada, Marcelo. Caterine, você quer responder agora ou a gente deixa para depois? Vamos seguir para que as pessoas falem, pode ser? Sim, tá. Ok, obrigada. Então, agora vem Gardênia, não é isso? Bom você, dia. Gardênia. Bom dia, pessoal. Quero parabenizar por esse encontro tão bonito, tão rico, tá? E falar da alegria em ouvir a Adriana, Caterine e Joaquim, mas da agradável, né? Do encontro agradável com a fala da Caterine. Eu estou no momento como professora, Caterine, na Universidade Estadual do Ceará, trabalho na cidade de Limoeiro do Norte, trabalho com formação de professores, com licenciaturas. E o que você fala tocou, diria, nos rins. É isso mesmo, sabe? Nós precisamos realmente mudar paradigmas e os professores estão adoecidos. E esses professores precisam ser cuidados. E a gente que trabalha com a formação também somos professores e também precisamos ser cuidados para não entrar nessa roda de adoecimento que aí está. Quando você traz políticas públicas, você também me toca, porque a gente está num momento que precisa lutar por políticas públicas. Esse momento de retrocesso está acabando com as pessoas que precisam do cuidado,
da atenção, do respeito, como você trouxe, que fala bonita. Eu queria ter esse material, queria ter esse texto, eu gostaria, se for possível, Denilson, eu ter acesso a esse material, porque eu e uma amiga que é formada em biodança, temos um projeto de extensão na universidade que nós chamamos de Encontros Transformativos de Educadores. Eu sou psicóloga, também tenho formação em yoga, e eu e ela temos um projeto de extensão que atendemos estudantes, professores e a comunidade, trabalhando com meditação, yoga e biodança. E é muito adoecimento. Né? Então, muito obrigada pela sua fala. A gente precisa falar sobre isso. Nós, né? Psicólogos, psicanalistas, educadores, cidadãs, precisamos falar sobre isso, porque a situação está muito delicada. Muito obrigada, era isso, eu só quero agradecer a Adriana, Caterine e Joaquim pelas suas falas, e, assim, especialmente Caterine, muito obrigada pela sua fala. Obrigada, Gardênia. Depois a Caterine diz algo. Agora nós seguimos com a Essilene, depois a Andreia. Essilene. Oi. Bom dia a todos. Eu achei uma delícia o encontro, né? Mas eu sou suspeita porque eu sou da equipe, mas eu adorei. Mas me fez pensar... A Adriana, né, faz um percurso e resume tudo para a gente da teoria de um modo claro, né, que ficou perfeito. A Caterine nos faz refletir sobre essas questões do momento. E aí, quando vem o Joaquim, e ele traz o caso, mas eu fiquei pensando não apenas no caso, mas qual foi a experiência dele, porque conforme ele falava, me dava uma sensação de angústia de você ver um potencial e aquilo ser tirado das suas mãos. Quem fica de mãos vazias, às vezes, é o terapeuta, né? E se o Joaquim pudesse falar dessa experiência dele. Muito obrigada aos três. Obrigada, Essilene. Agora, Andreia. Eu queria agradecer também, foi uma manhã muito bacana, né? Como o Denilson falou no início, foi uma surpresa para nós todos, né? Você não tinha, né? Não sabia, se abriu o tema e cada um trouxe uma perspectiva ou mais teórica, ou mais tentando um diálogo com a educação, como é o caso da Caterina, um diálogo muito necessário e que é muito caro ao nosso percurso, ao meu e o dela também, né? Ela trouxe questões que precisam ser, como a Gardênia falou, constantemente visitadas, né? Porque é algo que precisa, né? É necessário, porque, como também Denilson falou, né? A escola é uma continuidade, vamos dizer assim, né? Desses cuidados iniciais que começam na família. A primeira, vamos dizer assim, o primeiro lugar, o primeiro ambiente, né, que as pessoas têm a oportunidade de dar continuidade, não só a questões cognitivas, mas as questões de relação, e precisa ser muito bem tratada, muito bem cuidada, né? E agradecer a Joaquim, que sempre traz, assim, uma profundeza na clínica dele, uma delicadeza, e eu senti isso também, a Silene, essa angústia. Nossa, ele ia falando, eu dizia, nossa senhora, deu uma vontade de chorar, não? Na última cena, né, quando o garotinho entra na sala e ele consegue, de algum modo, se despedir. Eu tive essa sensação. O Winnicott fala do início, do meio e do fim, né, dessa necessidade para a gente terminar uma sessão, vamos dizer assim, né, eu acho que ele, né, do jeito dele, ele conseguiu desesperadamente, né, dizer, né, e finalizar ali um processo, infelizmente, que a mãe não conseguiu suportar, né? Mas obrigada a todos. Estou muito feliz hoje de estar aqui com vocês. Obrigada, Andreia. Muito obrigada. Eu só pediria uma coisa, quando vocês forem falar, digam de onde são, porque alguns se conhecem, mas outros não sabem de onde são. E a gente tem aqui gente de vários lugares do Brasil, tá? Passo agora para a Carmen, que levantou a mão.
Sou a Carmen, de Fortaleza, aqui do Grupo ETW. Queria deixar aqui, principalmente, registrado aqui, a seguinte situação. Acho que realmente o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, gente. Que coisa mais linda, que coisa gostosa estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. Acho que esse momento que a gente tem passado de pandemia, né, nos acolheu e nos aproximou através de algo que nós jamais imaginaríamos. A gente conseguir conversar algo tão ético, algo tão particular, onde envolve uma participação dentro de um sentimento de grupo e de comprometimento tão profundo quanto é esse envolvimento nosso com a psicanálise e com a nossa clínica dentro do consultório, e a gente poder partilhar com tanta segurança isso dentro de um grupo tão grande. Isso não era uma prática comum, gente. Nós não fazíamos isso sequer, às vezes, no microfone. Quanto mais dentro de uma situação de eletrônicos, né? Ao qual eu lembro que, a hora que a gente iniciou a reunião, todo mundo estava se referindo com o fato de que nós não somos assim tão, pelo menos a minha geração não é, eu sou já mais das gerações mais passadas, eu não sou assim dessa prática tão próxima aos eletrônicos, né? Então, assim, nós nos aventuramos dentro desse momento de afastamento e nos aproximamos, né? E eu queria agradecer a vocês, porque o que me chamou particularmente muito a atenção foi a unicidade da fala de vocês ao abordar um tema como o Road, né? Onde a Adriana nos trouxe toda uma teoria da técnica, com uma maestria muito grande. Obrigada, Adriana. Onde a Caterine, que eu conheci lá em Brasília, eu conheci esse sorriso largo, a gente participou do momento assim, onde a gente pôde conversar, e eu achei linda a tua fala dentro de um contexto escolar, social, político, num enquadro de um momento tão difícil que a gente vem atravessando, e depois a gente foi chegando e fazendo um recolhimento até chegar dentro do nosso consultório. Eu senti exatamente aquele abraço, aquela coisa gostosa de você estar no colo de um terapeuta e, de repente, você ser chamado assim de distorcido, quase louco, e você ter visto a tua criança arrancada do colo, o teu boneco jogado no lixo. Como muitas vezes a gente não consegue, às vezes, concluir um trabalho, gente, como é sofrido quando a gente quer partilhar e a gente é espedaçado, né? Quantas vezes isso acontece? A gente tem que se reorganizar, e por isso a importância de um grupo, para a gente poder colar os pedaços, a importância da técnica, a importância da nossa análise, para a gente poder estar sempre junto, né? E conseguir nos unirmos dentro de uma linguagem tão bonita como essa da psicanálise. Um beijo para vocês. Obrigada. Obrigada, Carmen. Por enquanto não há inscritos, eu volto a palavra aos palestrantes. Caterine, quer iniciar? Pode ser, Denile. Ok. Bom, de fato, né, Marcela, assim, eu acho que o trabalho era bem inicial mesmo, assim. Eu acho que eu não consegui trazer tão costurado tudo que eu queria trazer. Mas, na verdade, assim, eu acho que a mensagem que eu queria trazer é de que, como todos os espaços estão interligados, né? Assim, acho que a Adriana, quando traz a teoria e traz, né, a clínica, o tempo inteiro que ela estava falando, eu ficava fazendo espécies de, né, assim, enfim, ficava pensando no paralelo, assim, né, nesses espaços mais amplos, como o Carmen colocou, eu acho, né, assim, a gente, na verdade, acho que o que eu quis dizer é, olha, a gente está vivendo situações assim, no mundo, na verdade, né, e aí talvez eu não tenha trabalhado tão bem mesmo, tão profundamente a palavra em si, tá? Mas a ideia foi mais nesse sentido, assim, da gente atentar e como a escola pode ser esse espaço que contribui para fazer alguma intervenção. E aí, como eu comentei, né, o Winnicott fala
de ser uma ação suplementar, né? E aí, assim, não depende absolutamente da gente, não depende absolutamente dos professores e das professoras, sabe? Mas se os professores e professoras, né, puderem estar, digamos assim, mais disponíveis emocionalmente, vamos dizer, porque, como Gardênia colocou, né, estamos todos sofridos, né? Então, se puderem estar mais disponíveis, eles têm também uma possibilidade de favorecer, de acolher essa solicitação da criança, sabe? Não para dizer, olha, tu não podes, mas mais ou menos para dizer, né, de outro jeito, sem ser falando, mas dizer, existem outras possibilidades, tu pode se colocar de outro jeito, tu pode, né, e assim vai, a gente vai ampliando essas possibilidades lá no futuro, da gente conviver de uma forma mais cidadã, né, foi mais nesse sentido. Gardênia, eu agradeço demais a tua fala, e assim, o meu trabalho em educação é muito voltado para a formação docente, sabe? Então, é sempre nesse sentido, de uma formação docente que esteja atenta à subjetividade do docente, né? Porque a gente escuta muito nas formações, assim, vamos falar sobre as emoções, sobre como está. E eu como no finalzinho da minha fala, assim, eu acho que a gente precisa ser atravessado, não adianta só a gente falar sobre as emoções, a gente precisa, né, ser atravessado por elas, poder meio que manipular nossas emoções para poder, né, meio que mexer com elas para poder saber mais ou menos para onde colocar, como colocar, né, e assim também a gente, quando o professor, professora está lá, né, sobretudo os professores e professoras que estão, como a gente diz, no chão da escola, que estão ali o tempo inteiro, juntos, né, e a demanda é muito grande, sabe, assim, as solicitações são inúmeras, né, e aí, enfim, Dalva, Silene, Andréa, né, obrigada, né, pelas... Eu quero falar. Isso. Posso? Eu respondi. Denilha, eu posso falar? Está sem microfone. Dalva, só um minuto, por gentileza. Eu devolvi a palavra aos palestrantes, aí preciso saber se a Adriana... Eu estou meio atrapalhada aqui, eu olho, saio, volto, mas tudo bem, tá certo. Mas eu estou vendo... Eu aguardo, estou atenta. Tá, então, continuando, Adriana e Joaquim querem fazer algum comentário? Fiquem à vontade. E quem quiser continuar se inscrevendo, é só levantar a mãozinha também. Eu vou aproveitar para comentar com vocês, né? Eu parti da teoria de Winnicott a respeito do desenvolvimento infantil através do contato com o outro, que, no caso, seria o ambiente primordial, né? A presença da mãe, a presença constante de quem vai aumentando o universo de contatos, manejos e holdings com uma criança. E uma coisa que me interessou muito nas palavras da Caterine é que hoje eu noto que quando o ambiente falha, vamos dizer assim, as nossas crianças, como aquela mãe do Joaquim envolvida com a carreira, parece que os pais entregam as crianças para que os professores construam uma relação de holding, de handling e de apresentação dos objetos ao mundo infantil, né? Há uma, como é que eu vou dizer assim? Há um encargo além do estudo e do conhecimento, né? Há uma necessidade que a ausência dos pais sejam complementadas através da escola. E certamente nós temos uma cultura que não valoriza as pessoas que se dedicam à educação. Isso é de muito tempo. No meu tempo de menina, os professores eram os grandes mestres, e cabia a eles complementar, mas não fazer o que os pais tinham que fazer, né? E eu agradeço as manifestações da Catarina e dos dois colegas envolvidos também bastante com o ensino, porque nos alertam das dificuldades e das possibilidades, né?
O meu trabalho também, eu tive muito interesse de pegar toda a visão teórica e dizer como é um psicanalista winnicottiano, né? Como nós temos que proceder, como o nosso, muito além do nosso conhecimento, que é algo que tem que ser tão natural, como quando uma mãe, naturalmente, segundo diz o Winnicott, sabe carregar um filho, né? Mas algumas falham, né? O nosso ambiente, o nosso setting, o nosso holding, tem que ser algo muito natural, né? E de de muita qualidade teórica, tanto e tão introjetada, de forma que na nossa clínica as coisas se transitem não intelectualizadas, mas simplesmente sensibilizadas por nós, né? Esse contato é importante. E aí o Joaquim completa, né, trazendo o caso clínico de uma forma que mostra exatamente a função de um analista winnicottiano, né? Uma função de delicadeza, de sensibilidade, de toque, de possíveis aproximações, antes de o Winnicott invadir nossa cultura, negada a postura do analista. Ele fala em neutralidade, né, como se manter numa neutralidade hoje em dia, e realmente achei que fechou adequadamente com os problemas, né? Filhos precisam da possível atenção que possamos dar, claro que nem sempre correta, falhamos, né? Mas não podemos também, vamos assim, negociá-los e conduzi-los à escola e pedir que nossos professores, que às vezes são tão desvalorizados e tão sem recursos para suas formações e respeito e consideração, possam arcar com isso numa turma, às vezes, de muitos alunos. E o Joaquim abre a clínica e com a sua delicadeza de sempre, né, mostra, como eu já disse, o que é um terapeuta que usa a teoria de Winnicott com a sua sensibilidade e sua atenção com o paciente, né? Foi isso. Eu quero agradecer muito a escuta e o que eu ouvi de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Joaquim. Obrigado a todos, né, por todos os comentários. Eu vou começar respondendo aí, Adriana. Obrigado, Adriana, pelas suas palavras. E de fato, eu concordo, porque até pouco tempo atrás, bom, até pouco tempo atrás não, acho que até atualmente, né, alguns analistas, quando se escutam essa questão de toque, né, eles são contrários, eles vão dizer que um toque pode estimular sexualmente, excitar, né, e que esse toque não pode existir, né? Então, realmente, o analista winnicottiano, ele tem essa segurança para saber que o toque em determinados pacientes, como no caso do João, eu acredito que foi muito importante para que ele pudesse, porque ele começou, né, o toque comigo, então me deu essa sensação de que ele ajudaria, e eu acho que ajudou, apesar do pouco tempo que estivemos juntos, né? Agora, quero responder a Ercilene, dizendo que sim, Ercilene, é muito angustiante, embora desde o princípio, como eu disse, eu sabia que poderia se repetir, poderia acontecer também comigo, como eu soube que já tinha acontecido com vários outros profissionais, né, que deram esse diagnóstico, as pessoas que fizeram, os neurologistas, psiquiatras infantis, que atenderam ele no princípio, que ela negou tudo isso, e os terapeutas que também começaram a atendê-lo e que ela também fez a mesma coisa. Então, eu sabia que aconteceria. Mas é muito, muito frustrante. Realmente, você tem toda a razão, porque a gente tem a sensação o tempo inteiro de que está fazendo muito pouco, e o pouco que a gente está fazendo, às vezes, é jogado no lixo, né? Como, literalmente, ela fez com o boneco, né? A Andréia trouxe uma coisa muito bacana, né? Uma coisa que eu não mencionei,
Mas sim, Andréia, quando ele retorna ao meu consultório 6 meses depois, né, dessa forma que ele foge da mãe e chega até o meu consultório, e por sorte eu estava num intervalo com a porta aberta, ele teve a oportunidade de ir lá se despedir de mim, de me agradecer, né? Ele me agradeceu e eu acho que ele foi lá para se despedir, já que a mãe arrancou ele do consultório, dizendo que nem para se despedir ele iria, né? Então, eu acho que ele realmente foi lá para se despedir de mim. Né? Foi muito bem lembrado, viu, Andréia? E a Carmen traz a questão do abraço, né? Que, de fato, quando ele me pede colo, né? E foi a última sessão que tive com ele, porque a mãe interrompe quando eu vou para a sala de espera com ele no colo, né? E eu achava que eu estava caminhando tão bem, estava indo tão bem, porque quando ele me pede colo, eu fiquei assim, super feliz, porque, de fato, é uma criança que precisava, assim, de muito colo, de muito acolhimento, né? E não foi só um colo, foi um abraço, porque ele me abraçou com as pernas e com os braços, né? Ele se agarrou no meu pescoço e se agarrou, né, na minha coluna, né, com as pernas e ficou ali agarrado comigo. Foi um abraço, literalmente um abraço, né? E eu agradeço a todos aí que colaboraram e falaram alguma coisa em relação. Muito obrigado. Obrigada também, Joaquim, querido. Bom, a única que está escrita agora, nesse momento, é a Dalva. Gente, tem tanta coisa no chat, muito, muito rico, e desde já agradeço a todos os comentários, que acredito que não vai dar para falar de um por um, mas agradeço muito. A Dalva, então, por favor, pode falar. Tá, obrigada, Denile. Eu peço desculpas porque eu não posso ligar a câmera agora, né? Hoje eu estou uma mulher multifacetada, já expliquei a Denile, né? Mas enfim, assisti e, como sempre, maravilhada. Primeiro, agradecer a Denile, porque ela encurtou distâncias inimagináveis. Gente, eu conheço gente hoje de todo o Brasil, entende? Isso é maravilhoso. E é Denile, com essa formiguinha. Ela não para, não, viu? Eu fico impressionada. Eu sou muito grata a você, Denile. Segundo, as minhas madrinhas, né? De grupo Winnicott, que são Caterine e Denile, e Dea, né? Assim, porque depois elas me colocaram em contato com Denile, né? E me colocaram em contato com o Brasil inteiro. Porque eu estudo o Winnicott há muito tempo, mas muito solitariamente. E saber que eu posso fazer isso com pessoas, sabe? Com interlocutores, é de uma alegria muito grande. Porque antes era só nos livros, agora eu vejo vocês, entende? Então, assim, eu queria, né, só dizer a minha impressão, mas é muito rápido. Adriana, eu sou sua fã de carteirinha, né? Eu escuto tudo, 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 tudo que você fala. De uma sabedoria que eu fico, assim, muito emocionada, né? E, assim, quando você diz assim, sustentados no tempo, e você se reporta a transferência, isso é de um porto seguro, sabe? Dito de um jeito muito sensível, né? E você fala do interesse genuíno, suportar o tempo do outro. Isso, eu me reportei à neutralidade benevolente, que eu já li, né, bom, daqui a pouco eu me lembro, mas uma autora argentina, e a André vai me ajudar, André. A gente conheceu essa mulher, né? Que é poder suportar Silvia o tempo do Bleichmann. outro. Silvia Bleichmann, né? Poder suportar o tempo do outro. É isso. Não é não sentir, mas poder aguentar. E só a análise traz isso. Agora,
teoricamente, saber onde a gente está pisando é fundamental. E as supervisões, porque esses encontros, eles funcionam como supervisões também, porque quantas vezes eu me vi em cada fala dessa, né? E aí, Caterine, né? Eu conheço essa fala, né? Assim, é uma pessoa de tanta sensibilidade, sabe? Como Dea, que eu conheço, Priscas era, né? Nem vou dizer, porque senão... Mas também não tenho que declarar, não, todo mundo já sabe, né? Eu já entrei no isenta faz um tempinho. Mas, enfim, ela fala de tolerância e objetividade. Sim, é tão interessante isso, porque as pessoas dizem assim, não tem nada, é só emocional, sabe? E aí, quando eu vejo assim, e objetividade, né? Você tolera, mas você pode viver isso com objetividade, com traçar um monte de coisas que você pode fazer, né? E tolerância e não objetividade, que aí é onde entra a subjetividade, que está presente em todas as relações, minha gente. E parece que no campo, quando sai do campo psi, isso não sai. Mas não sai, sabe? Não sai. E quem se interessa pelo campo psi fica entranhado, como dizem os nordestinos, entranhado. Está lá, não tem roupa de psicanalista, não tem roupa em quem cuida da educação e da saúde do outro. Não, isso é um princípio ético. E cada vez mais, eu aprendi isso lá, viu, quando eu era criança. Mas quando eu vi teoricamente que eu podia pensar sobre isso, foi de uma alegria imensa, né? Então, assim, muita gratidão. Joaquim, você trouxe uma coisa que eu achei fantástica, porque a gente sempre ouve assim, a psicanálise não, né, não lida com o corpo. Sempre Freud inaugurou olhando as histéricas, né? E aí, quantas vezes eu fui chamada, demandada, com pacientes, com adolescentes muito regredidos, psicóticos, entendeu? A tocar, porque me pediam, Dalva, porque a contenção, entendeu? É a contenção, é aquilo que a gente vê no dia a dia, sabe? Ah, me dê um abraço, o abraço contém, sabe? Então, assim, quando você falou, né, quer dizer, no abraço, eu pensei, tem um abraço literal, tem um abraço simbólico. A subjetividade e o conhecimento, a experiência do analista vai poder ver, ou não, vai ver no segundo momento, né? No segundo tempo, como dizia Freud, se deu certo ou não. Mas saber essa diferença, para mim, é fundamental, porque me lembrou do objeto. Objetivamente, subjetivamente, né? E o objeto objetivamente visto. Eu acho que, bom, é isso, viu? E muito obrigada sempre. É isso. Beijo, tchau. Obrigada, Dalva, por todas as suas palavras, o seu carinho, os comentários para com a fala dos palestrantes. Já estamos chegando ao fim do nosso encontro, ainda com 49 colegas presentes. O máximo que nós atingimos foram 86 colegas de vários lugares do Brasil. Isso é maravilha. Né? É uma conquista. A Andrea quer falar, né? Tá, mas, assim, só para a gente encerrar, eu passo a palavra para a Andrea, e ainda está entrando gente, ainda está entrando colegas. O Lúcio Querido, de Porto Alegre, vi a Vera também aqui, de Curitiba, Ana Melgaço, olá, Lúcio, a Ana Melgaço também está por aqui do Rio. Gente, é tanta gente querida que a gente vai, nesses brasileiros, conhecendo, encontrando, abraçando, alguns mais próximos, outros mais distantes, mas sempre usar uma palavra que já foi usada aqui, acho que por alguém que falou,
com uma pegada do brasileiro, né, que tem a ver com isso, agregar, juntar, chegar junto realmente, fazer com que, como já foi mencionado, tantos colegas de tantos lugares diferentes, de espaços de estudo diferentes, possam aqui estar pensando, falando com essa espontaneidade, com essa naturalidade. É isso que os encontros brasileiros de Winnicott promovem, é isso que o ETW gosta de possibilitar, gosta de trazer para estar junto com todos vocês. É isso, Denile, que o Teral nos deixou de herança. Ele queria encontros, que aí supera a manhã de sábado, supera as noites de leitura para preparar as palestras, supera a surpresa, por exemplo, de eu saber que a Dalva me segue. Obrigada, Dalva, merecer tua atenção. São encontros, né, onde a gente se dedica, porque a capacidade de encontrar é que nos faz ser bons terapeutas. É encontrar e afetivamente estar presente a cada momento. Né? Isso é que nós temos, felizmente, aprendido com o nosso Teral. Obrigada, Adriana. Andréia, um minutinho só, Andréia. Não mais? Fica tranquila, Denise. Se não der, não tem problema. Bom, um minutinho só, que aí a gente passa para bater a nossa foto tradicional, embora não vão ter todos os 86 que estavam aqui desde o início, mas vamos lá. Pode falar, Andréia. Era só um comentário, né? Que eu acho que faz um fechamento também, porque assim, quando o Joaquim permitiu o toque, e aí eu me lembrei, né? Lógico, eu acho que está implícito lá no trabalho dele, foi uma das 3 funções, né, que a Adriana trouxe tão bem, que é o handling, né? Então, tu foi fazendo, né, não tem nada sexualizado, como tu colocou, né? Era a necessidade dele, né? E tu atendeu a necessidade dele. E aí eu me lembrei, quando tu dissesse assim, daquela frase, daquele termozinho que o Winnicott coloca também, com sorte, né? Com sorte. Ele te encontrou na medida que ele te criou, porque ele acreditou que ia te encontrar, e tu estava lá de porta aberta, né? Que é um pouco isso que acontece sempre, né? Ou deveria acontecer, né? Ou acontece sempre na clínica com o Winnicott. Eu acho que é esse o nosso lugar, o paciente encontrar onde ele cria, e a gente está lá disponível com a porta aberta. Era só esse fechamentozinho. Obrigada, Andréia. Denile, só um segundinho, é só para concluir mesmo. De fato, a Adriana trouxe uma questão de como a gente se torna um analista winnicottiano, e é exatamente dentro disso que a Andréia está colocando, a gente poder saber diferenciar o que é necessidade e o que é desejo. Então, o analista winnicottiano, ele consegue saber a diferença quando um paciente regredido apresenta uma necessidade que a gente tem que atender, né? Não é desejo, né? É necessidade. Era só isso, só para completar. Obrigado. Acho que a Ana está pedindo a palavra. A Ana queria falar alguma coisa, eu acho. Mas eu acho que ela saiu, não. Ana Melgaço, você está aqui? Eu a vi saindo. Mas vamos bater palma, podem abrir os microfones, vamos bater palma, essas 3 belas apresentações. Muito bom isso. Quero agradecer ao ETW, aos membros do ETW, já vi alguns aqui, especialmente a Verônica, Silene e Luana, que estão sempre prontas para estar junto, tá? E muitíssimo obrigada, Adriana, Joaquim e Caterine. E a todos que até este horário, 11h35, estamos aqui nesta delícia. Até a Galine Célia está aí, já iniciando as primeiras escutas sobre a psicanálise.
Bom, vamos abrir a câmera para tirar uma foto, por favor. Nossa fotógrafa oficial é Silene. Aí, né? Rosiane, estou vendo aqui, o Rogério. Que bom. Vamos lá, Silene. No 3. 1, 2 e 3. Pronto. Gente, muitíssimo obrigada. Bom final de semana a todos vocês. Obrigada, parabéns. Muito Obrigado, obrigada. Denise. Obrigado a todos. Obrigada, Obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Beijos. Obrigada, pessoal. Adorei te ver, Lúcio. Eu também, eu também. Olha a Luísa ali. Fazia tempo que eu não Luísa. vi o nosso amigo querido, Lúcio. Verdade. Tchau, gente. Tchau, beijo. Tchau. Beijo. Tchau, prazer estar com vocês. Beijo. Obrigada a todos.